Vamos então, pessoal, falar sobre as 9 dicas, né, bem rápidas para a gente melhorar os nossos resultados de ganho de massa muscular e de perda de gordura. Mas antes, lembrando que hoje é o dia da promoção da minha consultoria para 10 alunos, hoje às 6 da tarde. Mais informações aqui nos comentários. E vamos então começar com a nossa dica número 9, que é para melhorar a absorção da nossa creatina. Então, primeiro você tem que estar tomando creatina. Ah, não me diga, Leandro, nossa, como você é brilhante, a consultoria deve ser ótima. Esse é o nível intelectivo de lá? É o meu melhor, mas agora eu posso te surpreender. A gente tem alguns estudos perdidos por aí que usando cafeína e creatina junto, a gente pode piorar um pouco a absorção da creatina, pouca coisa. Mas se a gente puder separar isso, então assim, não vou beber um copo de café com creatina, eu separo. 2 horinhas, 3 horinhas está ótimo. E nós temos também alguns estudos que mostram que a creatina absorve melhor com a presença de carboidrato porque tem insulina. Só que temos outros que mostram que a creatina é insulinogênica, ou seja, ela libera insulina também. Ou seja, se você consumir isso sozinho, tudo certo. Agora eu te pergunto, você vai consumir carboidrato na dieta? Vai, qualquer dieta, até dietas para perder peso super restritivas, você vai ter algum carboidrato. Então compensa colocar junto, pelo sim, pelo não, já coloca junto. E o máximo que vai acontecer é absorver igual. Antes de ir para a próxima dica, já clica no gostei, se inscreve no canal. E a nossa dica número 8 é... Eu faço isso muito com os meus alunos da consultoria, tá? Usar pelo menos uma técnica avançada para cada grupo muscular. Quer dizer que serve para todo mundo? Não. Porém, é o seguinte, o seu treino não tem técnica avançada, aí você não sabe como é que coloca, tudo bem. Você começa colocando uma por grupo muscular. Isso é a base. Aí você vai falar, pô, mas esse músculo aqui, eu tenho uma necessidade especial de trabalhar tanto uma hipertrofia sarcoplasmática quanto miofibrilar um pouco maior. Então eu vou colocar um resting pause e um drop set. Mas aí você partiu de alguma coisa. Ah, esse músculo aqui eu tenho forte, tira a técnica avançada, mas você partiu de alguma coisa. Eu expliquei muito isso lá no meu curso de como montar um treino e uma periodização do zero. A gente monta uma base e depois a gente refina mais, é mais fácil fazer assim. Dica número 7, jogar o carboidrato no pré-treino. E quando é pré-treino não é 1 hora antes, tá? As últimas 6 horas, todas essas horas são consideradas o seu pré-treino. Então se você estiver enfrentando uma baixa disposição, principalmente numa dieta com carboidratos um pouquinho mais baixos, vamos reforçar os carboidratos nessas 6 horas que antecedem o seu treinamento. Então vamos assumir que eu consumo meio quilo de mandioca. Poxa, é melhor eu mandar toda essa mandiocona antes do meu treino para eu ter energia para treinar. Nosso próximo da lista, contar os macronutrientes. Quando um fisiculturista quer ganhar ou perder peso, ele come o quê? As mesmas coisas. O que muda é a quantidade. Então você começa a entender que contar proteína, carboidrato e gordura é mais importante do que se preocupar com os alimentos. Os alimentos você vai escolher os limpos, mas se preocupa antes de qualquer coisa em bater proteína, carboidrato e gordura. Você já ensinou isso aqui no canal, Leandro? Já, quanto é que eu tenho que pagar? Nada. Só procurar Leandro Twin mais tema. Dica número 5 que eu deixo também muito legal para os alunos da consultoria. Leandro, eu sinto que do meio do treino para frente meu rendimento cai, mas se eu tomo cafeína eu fico muito agitado. O que eu gosto de fazer muito? Vamos supor, eu, por exemplo, tá? 200 mg de cafeína para mim é muito, eu não me sinto bem. Eu uso 100 mg de cafeína para treinar. É a quantidade que o meu corpo hoje está adaptado. Então, se eu sei que do meio para frente vai cair o rendimento, eu mando a cafeína logo quando eu começo o treino. Vamos assumir que eu tenho um treino de 1 hora. A cafeína leva mais ou menos 30 minutos para começar a fazer efeito. Então, ao invés de eu usar 30 minutos antes para chegar disposto e perder esse rendimento no meio do treino, eu mando a cafeína, por exemplo, 5 minutos antes de começar o treinamento. Com 25, 30 minutos de treino, eu sinto aquela disposição bem quando está caindo energia e eu rendo bem. E eu não uso uma dose excessiva de cafeína. Número 4, essa daqui a gente está vendo muito nas práticas de coaches, médicos, que é usar os esteroides orais pré-treino. Então tem muita gente que vai fazer um ciclo, vai tomar oxandrolona, por exemplo, e toma lá 10 mg de 8 em 8 horas. E aí, essa cápsula que ela toma antes de dormir atrapalha o sono dela. Talvez compensasse mandar uma dose menor, ao invés de 30 mg por dia, conversa com o teu médico. Eu vou mandar 20, mas eu vou mandar 20 1 hora antes do treino para dar uma agressividade mesmo para treinar. E basicamente falando, todo mundo gosta, pelo menos todo mundo que eu conversei está gostando muito dessa utilização de esteroides no pré-treino, mas tem que conversar com o seu médico. Número 3, treinar até a falha. Mas aí você tem que ter certeza que você foi até a falha. Então, eu já tive na discussão com um aluno meu que ele falava, eu não sei se eu estou indo até a falha ou não. Eu falava, você tem que tentar.
Então vamos lá, estou fazendo aqui uma elevaçãozinha lateral para focar bem a minha cabecinha lateral. Beleza, mas como é que eu sei que eu acabei com a cabecinha lateral do meu deltoide fazendo minha elevaçãozinha? Ué, você vai lá e vai fazer 1, 2... acho que acabou o exercício. Não, você não acha nada. Você tem que ter certeza. Então, eu vou me superar, você pode falar isso para você mesmo. Eu falo para mim mesmo, eu vou me superar, eu vou fazer mais uma, quer ver? E às vezes sai mais uma, eu falo, olha, não estava na falha. Eu vou me superar de novo, vou fazer mais uma. Ah, saiu mais uma. Agora sim, agora eu vou me superar, vou fazer. Aí você faz meio movimento. Deixa eu tentar de novo, 1/4 de movimento. Tive certeza que treinei até a falha. Tem vídeo aqui no canal explicando isso na prática. E vamos entrar aqui no nosso top 2 de dicas, que é em relação aos aeróbicos. Os aeróbicos são importantes mesmo em bulk, em cut, não importa, porque em cut vai te ajudar a perder mais gordura realmente, e em bulk te ajuda a ganhar mais força de treino. Ah, não é isso, Leandro, porque é outra modalidade, você está errado. Quando você vai fazer um agachamento livre e o seu coração, bum, 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 você sente isso. Você fala, caramba, faz um agachamento livre agora enquanto você está vendo o meu vídeo. Vai ficar muito engraçado os seus familiares vendo isso, mas 20 repetições ali sem peso. O coração já fica batendo. Fica batendo rápido, né? Lógico. Mas o que acontece? Às vezes o nosso coração e o nosso pulmão, ou seja, nosso sistema cardiorrespiratório, ele falha antes da musculatura que você está trabalhando no exercício. Numa rosquinha concentrada é mais difícil. Ou seja, na rosca a gente aguenta mais. Agora, no agachamento, não. Porque é um exercício que exige muito da gente, tem muitos músculos envolvidos. Tem que bombear muito sangue, tem que levar muito oxigênio. E o aeróbico vai fazer você melhorar o seu VO2 máximo e chegar nesses exercícios multiarticulares, agachamento livre, um terrinha, até a falha. E aí você consegue progredir muito, porque esses exercícios são os que constroem mais massa. Mas se você não levar eles até a falha, não vai adiantar nada, certo? E a última dica é, não passe fome em dieta. Ah, muito fácil você falar, Leandro. Eu vou deixar você então com um vídeo aqui para você aprender estratégias para você não passar fome em dieta mesmo comendo pouco. Porque se passar fome, a chance de você furar a dieta é alta e a sustentabilidade vai para a casa do chapéu. Então dá uma conferida aqui.